tarde a todos. Uma satisfação enorme em recebê-los e o nosso palestrante, o doutor Eduardo Mazzucato, ilustre urologista de São Paulo, filho do doutor Gerson Mazzucato, nosso conselheiro, amigo, de tantos anos, né, Gerson? Ele vai bater um papo com a gente sobre um assunto assaz importante, né, gente? Tomara que todos aqui tenham alguma dúvida, aqui, né? Você está à disposição, né? E eu estou fazendo o papel do Francisco, que, por motivos alheios à vontade dele, como diz os juristas, não pode comparecer aqui no momento. Então, nós estamos aqui. Bom, então seja bem-vindo e uma boa palestra para todos nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer. É uma satisfação vir para cá, desde criança, aqui vinha com meu pai aqui na Agência Centro, então é uma grande satisfação vir para cá, vendo o Rubens aí, que eu conheço ele há tantos e tantos anos, então obrigado aí pelo convite, a FABD. Para quem não me conhece, falando um pouquinho de mim só, então minhas duas áreas principais de atuação, basicamente é urologia geral, mas eu faço bastante essa parte de urologia. E também eu vi que tem mulheres aqui na coisa, o papo hoje é sobre homem, mas o urologista acaba atendendo muito mulher também, né? Então, infecções urinárias e tal. E eu sempre brinco que costuma a mulher que marcar a consulta do marido, né? Então é importante que a gente tenha mulheres aqui também, porque a mulher faz parte fundamental desses cuidados do homem, né? Vamos lá. Tá dando um delayzinho aqui. Esse vai. Aí. Uma coisa importante, assim, não sei se vocês sabem que a mulher ela vive 7 anos a mais que o homem, né? Em grande parte porque o homem acaba deixando a saúde um pouco de lado, né? A grande diferença que a gente vê é que as mulheres elas costumam fazer seus exames de rotina, diferente do homem. Que isso acaba sendo uma cultura que a gente tem, que com essas palestras a gente cada vez mais conversar a respeito sobre a saúde do homem. E por que isso? Tem várias causas que a gente consegue prevenir quando a gente conversa com o homem. Então, o papel do urologista não é só ver a próstata, mas é ver o paciente como um todo. Então, você vê que pontos, a questão de causas cardiovasculares, você vê, volta e meia em consulta do urologista, paciente com diabetes descompensado, colesterol alto. Então, o urologista ele tem esse papel também na saúde. Além de também reforçar, por exemplo, prevenção de algumas doenças, por exemplo, a tumores de pulmão, a questão do tabagismo, a questão da próstata aí com diagnóstico precoce, ou mesmo, por exemplo, a colonoscopia aí quando você faz prevenções de tumores de intestino. Você sabia que no Brasil, essa é uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia de 2021, 2/3 dos homens com mais de 40 anos nunca realizaram o exame de toque retal. E pior ainda, cerca de metade deles nunca realizou o exame de sangue, que é o exame do PSA. Você vê que mesmo se falando tanto a respeito da saúde do homem, esses dois exames, tanto o exame físico quanto o simples exame do PSA, não é realizado. E como é que o urologista, qual que é o papel do urologista? E é importante, assim, se alguém tiver alguma dúvida, isso aqui o Rubens me deixou bem aberto. Se quiserem fazer uma pergunta, vamos junto, né? Mas então, o urologista, é importante a gente auxiliar. Doenças da próstata. Então, aquela questão da dificuldade para urinar, a questão, por exemplo, prostatite, quando a gente diferencia, por exemplo, jato mais fraco, urinar muito à noite. Então, esses sintomas relacionados à próstata, mas não só isso. Tem a questão, por exemplo, dos cálculos renais. A gente que cuida, a nossa equipe é uma equipe grande aqui em São Paulo, a gente coordena alguns hospitais. Não sei se vocês sabem, cálculo renal, em média, todo dia, toda hora, tem paciente tampando mulher com cálculo renal, independente da faixa etária. Então, o urologista tem esse papel. Problemas hormonais, eu até estava conversando aqui com o sobrinho do Rubens, assim, esse acaba sendo a questão da testosterona, um assunto super em alta. Pergunta a gente faz durante ou depois? Essa é a mais introdução, mas pode ir perguntando. Eu vou falar um pouco. Porque você falou em fazer o exame retal. Né? Sim. Eu fui com 2 urologistas e vim para fazer eles recusaram. Eu vou falar. Essa é uma dúvida muito importante. Até quando que a gente faz, por exemplo, ultrassom,
se o ultrassom substitui o toque, precisa mesmo fazer o toque. Isso a gente vai conversar disso, eu já vou falar para vocês. A questão da disfunção erétil, acho que a gente tem que falar sobre essa questão sexual, que é importante a gente focar na questão da qualidade de vida, né? Envelhecendo com saúde, mantendo uma qualidade de vida adequada. As ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia vem aumentando bastante, independente da faixa etária. A questão, por exemplo, da sífilis, gonorreia, as hepatites. Então, cada vez mais a gente vê as uretrites. Também exames de rotina. Uma das áreas de atuação que a gente faz bastante é a questão do câncer de rim, que ele não é tão frequente, mas um simples ultrassom de rotina pode fazer uma suspeita diagnóstica de um tumor de rim, por exemplo. Como eu disse, a questão da incontinência urinária, tanto em homens quanto em mulheres, isso atrapalha demais a qualidade de vida. Eu trabalho com fertilidade numa clínica de reprodução humana, então você vê assim que até no final, eu vou até citar, as pessoas vão acabando cada vez mais retardando a questão de querer ter filho, tanto homens quanto mulheres, e alguns pacientes que fazem vasectomia, por exemplo, têm novos relacionamentos no futuro, e pensam, por exemplo, fazer uma reversão de vasectomia, ou mesmo a fertilização in vitro. Então, a questão da fertilidade. Na adolescência, vendo toda a questão do desenvolvimento dos caracteres sexuais, orientações também pela questão das ISTs. E então, o urologista, às vezes o pessoal fala, eu fui no cardiologista já, mas o urologista ele tem sim esse papel de ver a saúde do indivíduo como um todo, não só a questão da próstata. E por que, falando um pouco, por que os homens geralmente eles fogem desse exame? Tem algumas coisas assim, essa parte meio conceitual, mas homem tem aquela questão, falta um pouco a prioridade na saúde, né? Bom, depois a gente deixa, né? Diferente, por exemplo, da mulher, né? Falta da cultura do autocuidado. Para que eu vou procurar alguma coisa se está quieto? Quem procura acha, né? A gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? O machismo, o preconceito, vou fazer exame da próstata, a mulher faz exame ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, especular, o homem não pode fazer um exame que leva 30 segundos, nem isso, entendeu? Tem essa questão do preconceito. Será que dói esse exame de toque? E se eu achar, tem o que fazer? Aí a casa caiu, é isso? A gente tem que tomar cuidado, né? É melhor achar algo enquanto a gente tem como resolver o problema ou é melhor fingir que não tem nada? Não tenho nada, acabou. Eu sou o super-herói e é isso. Então essas são as coisas. E aquela questão, deixa para depois, estou trabalhando muito, tem N desculpas aí para a gente acaba, e eu acho que não é nem questão de desculpa, mas questão de falta de prioridade. A gente tem que botar a gente como o principal aí nessa jornada, né? E também a questão do desconhecimento. Se você for ver o exame do PSA, metade nunca fez o exame do PSA no país. Isso é uma coisa que, para mim, me alarma muito, sendo que eu trabalho no SUS, no Hospital Ipiranga, por exemplo, e a gente vê que o PSA é um simples exame de sangue que a gente tem disponível. Então, falando do toque retal, é um exame muito simples. Então, assim, é um exame que assim, você não tem que fazer preparo nenhum, você não tem cuidado nenhum. É um exame que, obviamente, não é um exame confortável, mas é um exame extremamente rápido. Que qual que é a ideia dele? Por que fazer o toque? Se você for ver, quando o urologista vai fazer o toque retal, você consegue ver os limites da próstata. É muito fácil você palpar a próstata. Você vê se tem alguma textura alterada, se tem algum nódulo, se tem alguma área suspeita. Então, simples exame de toque faz sim. Então, respondendo o que o senhor falou, mesmo que a Sociedade Americana de Urologia está com uma tendência, tem alguns task forces aí falando, indo contra a questão do toque retal. Mas a sociedade brasileira e a sociedade europeia ainda reforça isso. O que a gente vê assim? É um exame que é aquela história. Um simples exame desse ajuda a gente muito. Então, é para se fazer. A recomendação é que se faça anualmente o exame do PSA e toque retal, principalmente a partir dos 50 anos, para quem não tem história na família, e a partir dos 40, 45 anos para quem tem história na família. E ele ajuda o quê? Ele ajuda a prevenir o câncer de próstata. O que é o câncer de próstata?
Então, câncer de próstata, depois dos cânceres de pele, é o tumor não cutâneo mais comum do homem. Então, ele é extremamente frequente. 1 a cada 6 homens vai ter câncer de próstata. É fato. E ele é o segundo que mais mata. 1 a cada 7 homens com esse câncer vão acabar morrendo do câncer de próstata. Então, é uma doença frequente, que o rastreio, quando a gente vai atrás, a gente consegue encontrar na maioria dos casos, mas se você não fez nada, ela mata. Então, a gente não pode deixar para lá a questão do câncer de próstata. A cada 8 minutos, isso são tudo estatísticas do INCA, mas isso eu acho que é bastante interessante para dar um impacto da importância. A cada 8 minutos é feito o diagnóstico de um caso novo de câncer de próstata, e a cada 40 minutos um homem morre dessa doença no Brasil. Assim, você vê que é uma doença muito prevalente, um diagnóstico que eu vou explicar agora relativamente tranquilo, e que, mesmo assim, olha, vocês veem, os números não mentem, né? E é um dos cânceres mais curáveis. Eu sempre explico para os pacientes. Obviamente, ninguém quer ter o diagnóstico de câncer. Mas se a gente tiver o diagnóstico de um câncer de próstata inicial, a cura é muito alta. Então, dentre outros tumores, é um tumor que, se bem feito o diagnóstico precoce, a cura é alta. Mas o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, então, é uma anomalia das células da próstata. Elas se tornam diferentes dessa célula original e elas não obedecem, se multiplicando desordenadamente. Inicialmente, quando ela cresce na região dentro da próstata, mas quando ela acaba se espalhando nas regiões ali próximas à próstata, nas regiões dos gânglios e, em casos mais avançados, para os ossos. Então, a gente vê que o ideal é que a gente trate o paciente nesse momento inicial, quando a doença está extremamente localizada na próstata. Aqui só mostrando, então, ó, se você for ver, então, aqui a bexiga, né? Então, a próstata fica embaixo. Lembrando que aqui a uretra passa no meio. Então, por isso que acho que alguém me perguntou, câncer de próstata dá sintoma? Não necessariamente. E outras coisas. O câncer de próstata, ele pode aparecer, por exemplo, em próstatas aumentadas. Então, o paciente tem um aumento benigno da próstata e um câncer de próstata. Então, se a gente for pensar assim, às vezes a pessoa fala, mas não estou sentindo nada. Sim, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que fazer os exames de rastreio de rotina. Mas aqui, olhando aqui, essa aqui seria uma próstata que a gente vê células normais, que tem as glândulas prostáticas, e aqui perde a região das glândulas. Então dá para ver nitidamente que tem uma diferença entre um e outro. Então essa daqui é a área do tumor de próstata. Então essa que é isso daqui feito por uma biópsia da próstata. E o que causa? O principal é o envelhecimento. Então assim, vários fatores são discutidos, qual que é a origem do câncer de próstata, mas a questão do envelhecimento, ele tem um papel, com certeza, um dos principais fatores. Geralmente ele acomete homens acima dos 50 anos. Fatores hereditários. A questão, por exemplo, história na família. Quem tem parente de primeiro grau, pai, irmão, com câncer de próstata, sim, você tem uma chance maior de você ter o diagnóstico do câncer de próstata. Então essa, como eu havia dito, começar o rastreio um pouco antes. Etnia. No Brasil, a gente é uma população bastante miscigenada, mas pacientes da raça negra têm sim uma chance um pouco maior. Então, de ter câncer de próstata. Alguns fatores hormonais, alguns quadros de infecção, uma coisa um pouco mais discutível, questões de dietas, que eu vou falar um pouquinho para frente, principalmente assim, coisas com muita fritura, muito estilo de vida um pouco... o ideal seria aquela dieta mediterrânea, frutos do mar, legumes, saladas, tal, isso tem. Então, essa dieta com muito gorduras, frituras, tal, isso tem um papel que possa vir estar relacionado à questão do câncer de próstata. A questão da obesidade, queria chamar aqui a atenção da obesidade, eu comentei, a gente está falando de próstata, mas um dos fatores de risco para tumor de rim, por exemplo, é a obesidade. Então, a gente tem que pensar, quando a gente faz esse screening como um todo, porque a gente está prevenindo outras doenças também, né? A questão do pouco sol
Também tem alguns estudos que o sol ajuda a prevenir o câncer, atividade sexual ajuda a prevenir o câncer. Então é aquela história, né? Vamos ter bastante relação sexual, vamos se expor ao sol, por que não? Isso é uma coisa que ajuda a gente a prevenir. Por que não fazer coisas que ajudam também, né? Falando um pouco sobre sintomas. Então, como eu havia dito, na fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. Então, ela é uma doença assintomática. E quando tem sintoma, não necessariamente é do câncer de próstata. Pode ser, por exemplo, um aumento benigno da próstata. Dificuldade para urinar, dificuldade para começar e terminar a urina, aquela sensação de que dá aquela gotejada depois de urinar, a sensação de que você vai no banheiro, tem que fazer um pouco mais de força para poder esvaziar a bexiga, levantar à noite. E homem tem uma questão muito interessante, né? Os sintomas não vêm do nada, eles vêm aos poucos. Então você pergunta, o senhor está urinando bem? Estou urinando bem. Aí você vai um pouquinho mais. Eu levanto 3, 4 vezes à noite, mas para ele está bem, já está bem. Mas espera, mas bem, quantas horas o senhor dorme? Uns 5, 6 horas por noite. Então, peraí, então o senhor está levantando de hora em hora. Isso não é tão bom assim, né? Então, essa que é a questão. O homem vai se... porque os sintomas vêm lentos. E eu não estou falando do câncer de próstata. Estou falando do mesmo aumento benigno da próstata. Por isso que é importante que a gente veja isso. A questão da diminuição do jato urinário, que isso é uma coisa que os pacientes acabam reclamando um pouco mais. A noctura, que é a questão da urinar à noite. E aí, obviamente, lesões mais avançadas. Infelizmente, eu ainda trabalho no SUS, e mesmo não no SUS, a gente vê, às vezes, paciente com diagnóstico de câncer de próstata por fratura óssea. Ela teve uma lesão da coluna e tal, e aí você vai fazer o diagnóstico e vê que era um câncer de próstata, que provavelmente, para ter uma lesão de coisa em média, estatística, pelo menos uns 8 anos. Então, às vezes ele tem uns 8 anos para o diagnóstico e nem sabia. E aí fez o diagnóstico agora com uma lesão óssea, por exemplo. Como prevenir? Aquilo que eu falar. Então, assim, a prevenção total, que é aquela prevenção primária, não tem. Não existe. Então, a gente tem que fazer esse rastreio. A gente tem que ir atrás. Porém, esse estilo de vida saudável, uma alimentação, frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais saudável, faz com que a gente possa, sim, ter uma melhora desse estilo e dessa qualidade de vida. E a prevenção secundária, que é um papel aí sim do urologista, de a gente fazer essa avaliação periódica rotineira para procurar a lesão mais inicial possível. Aqui mostrando então como é que é feito então esse exame de toque retal. Essa posição eu não gosto muito. Geralmente quando eu vou fazer exame de próstata, eu gosto do paciente deitado de costas, ele se sente um pouco mais à vontade, mas basicamente a próstata é muito perto. Então pela região transretal, pelo ânus aqui, você consegue palpar a próstata. Mas não sei se vocês estão reparando. Por exemplo, tem regiões aqui que o toque não é tão bom. Não fica tão perto. Não sei se vocês estão reparando. Tem essa distância. Então, mesmo o toque nem sempre faz o diagnóstico. Então, é importante que, quando a gente pensa em prevenção de próstata, é você fazer essa questão anual, porque não é porque eu fiz um toque retal ano passado e fiz o PSA, estava normal, beleza, daqui a 10 anos eu volto. Tem pacientes que pensam assim. Então, anualmente, a gente pode sim fazer esse diagnóstico precoce, fazer esse acompanhamento. Mas, basicamente, então, respondendo agora o que o senhor falou, tem que fazer anualmente, a recomendação ainda é fazer o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal anualmente. Isso pela Sociedade Brasileira de Urologia. Um é complementar ao outro. 20% dos pacientes com PSA normal tem um toque alterado. Então tem paciente que brinca assim, doutor, eu não quero. Eu falo assim, 20% está por sua conta. A gente tem que compartilhar, ninguém ali tem que chegar, vai fazer na marra. Não existe isso. Mas um complementa o outro. Ó, reforçando aí, 20%. E você, a realização de ambos, tanto o PSA quanto o toque, principalmente nesse longo prazo, nesse acompanhamento anual, faz com que você tenha uma falha no diagnóstico muito pequena. Beleza, temos o toque alterado, temos o PSA um pouco duvidoso. A questão do valor, tomar cuidado com o valor.
essa história que o PSA abaixo de 4, entre 2,5 e 4, isso você tem que ver individualmente, porque tem pacientes com próstatas aumentadas, que pode ter o PSA um pouco mais alto, tem pacientes com próstata pequena, que pode sim ter o toque alterado, mas esses dias a gente operou semana passada um paciente de 46 anos com história na família, que tinha um PSA de 1,5 e um câncer de próstata agressivo. Então não adianta a gente focar no número. O importante é a gente ver essa questão. Mas eu tenho uma suspeita. Como é que eu faço agora o diagnóstico? Isso aqui foi um exame que eu acho que nos últimos anos revolucionou, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. Esse é um exame até, tocando um pouco aqui, falando um pouquinho aqui, o convênio às vezes quer liberar exame de pelve, da pelve, não, é ressonância multiparamétrica, porque vocês veem que ela dá, aqui a bexiga está aqui para cima, mas você vê exatamente os limites da próstata e você vê que essa parte branquinha está bem branquinha e essa parte está preta. Essa é a parte suspeita. Então a ressonância, ela ajuda muito a que, aí sim, eu fazer a biópsia da próstata. Que aí, quando eu tenho preferencialmente, preciso fazer a ressonância sempre? Idealmente sim, não necessariamente. A recomendação não é. No futuro, com certeza, vamos se fazer mais ressonância. Mas a biópsia da próstata é o que fecha o diagnóstico. Quando você vai no urologista, ele pede a ressonância de cara? Não tem que fazer isso. Ele pede ultrassom. Ultrassom exclui a ressonância? Eu acho que foi o Rubens, alguém me perguntou isso. Não. O ultrassom ele só vai servir para ver, por exemplo, o tamanho da próstata, se está esvaziando bem a bexiga ou não, se mais pensando no aumento benigno da próstata, mas não na prevenção do câncer de próstata. Se eu tenho a suspeita com o PSA com toque, eu preciso fazer a biópsia. Beleza, fiz o diagnóstico de câncer de próstata. E aí? O que acontece? Na grande maioria das vezes, quando a gente tem uma doença localizada, que a gente está falando de 90% das vezes, a gente tem uma vasta gama de tratamentos, que eu vou falar assim rapidamente, que é basicamente a vigilância ativa. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu posso ter um câncer de próstata tão inicial que tem alguns estudos da Escandinávia e do Canadá que fizeram, falando o quê? Se eu não fizer nada, eu só acompanhar, mas acompanhar mesmo. PSA a cada 3 meses, toque retal a cada 3 meses, ressonância e biópsia, eu posso não fazer nada. Por quê? A doença é tão inicial que não tem piora na qualidade de vida, porque quando a gente pensa em mexer na próstata, todo mundo vai falar, vou ficar com problema de ereção e vou ficar com incontinência. Esse é o medo de todo mundo. Então, a vigilância ativa serve para quê? Em situações que a gente tem uma lesão tão inicial, mas tem que fazer o acompanhamento certinho, que a gente pode só seguir. A vantagem é que eu não pioro a questão do tumor, porém, eu mantenho a qualidade de vida, a questão da incontinência e a questão da ereção. Das cirurgias, eu fiquei em Nova York fazendo a cirurgia robótica, os anos vão passando, já vai fazer mais de 10 anos que eu faço cirurgia robótica, mas a cirurgia robótica ela veio revolucionar, mas a cirurgia aberta e laparoscópica são ótimas, em que resolver a questão do tumor. Mas o robô ele ajuda muito, além de resolver a questão do tumor, a questão da continência, que o principal, eu diria, que mais incomoda é a incontinência. E depois, obviamente, a questão da ereção. O problema da ereção é o seguinte, às vezes você vai conversar com o cara, doutor, a ereção, como é que tá agora? O cara sedentário, diabético, a ereção já não tá bom. Então não é uma cirurgia para questão de ereção. Mas a ideia da cirurgia do robô é não piorar o que está. Mas a questão da continência tem um impacto importante. Então o robô ele serve para quê? Para melhorar a questão funcional, além da questão oncológica. Tirar o mal pela raiz, sem piorar a qualidade de vida. Aí, em situações mais avançadas, a gente tem a situação, por exemplo, da radioterapia, que pode até ser usada em situações iniciais, mas aí tem que ser ver de caso a caso. E aí, em situações mais extremas de hormônio e quimioterapia. Toda mulher me pergunta, doutor, vai operar de prostata, vai precisar de quimioterapia igual mama, por exemplo? É diferente. Se você pega um tumor de próstata inicial com diagnóstico precoce, a cirurgia cura. Certo?
Aqui só mostrando, eu sou um vidrado, esse primeiro aqui é mostrando aqui, esse é o robô da 20, da geração 4, que a gente está uma cirurgia que eu estou aqui no Samaritano, em São Paulo. Você vê aqui a equipe, ó, só para você ver, já temos 3 auxiliares em campo, fazendo a docagem aqui do robô, que o robô ele chega aqui perto do paciente. Então, não sei quem me perguntou, então essa é a torre, eu, cirurgião, fico na mesma sala, mas ao lado, operando num joystick ali. A gente fica dentro de uma máquina operando. Qual que é a grande vantagem? Eu tenho uma visão 3D, com movimento em 360 graus, com uma visão de profundidade, lembrando que quando a gente está fazendo a próstata, você tem um reto para baixo, não pode muito para baixo. Se for um pouquinho para o lado, lesa mais nervo, piora a questão da ereção. Se vai um pouquinho mais para frente, pode piorar a questão da continência. Então o robô é para isso. O robô não é uma... Ah, doutor, mas é aquela história. Ah, o convênio não cobre. Isso são outras coisas. Como médico, o melhor com certeza é isso. Porque é o... Se a gente for pensar em termos de qualidade de cirurgia, isso aqui não é marketing. O robô é de 2001, que começou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, 2007, 2008. A partir daí, de 2014, 13 foi quando eu comecei, 2014, o robô já tinha alguns hospitais, não tanto, e nos últimos 2, 3 anos a plataforma explodiu. Ele ainda, acho que é uma questão para depois, ele ainda não é coberto pelos planos, mas assim, tentar ver o hospital que cobre o robô, tem a taxa do robô ou não, tem todas essas coisas, mas quando falam do robô, isso daqui não é um marketing. Então não tem no SUS. O SUS tem o ICESP, só que assim, é praticamente impossível. Excepcionalmente você consegue, mas é difícil. No SUS ainda, hoje eu vi uma reportagem que no sul de Rondônia, um político lá colocou um robô. O problema do robô é o seguinte, cada braço desse, vou até mostrar aqui para vocês eles mexendo, ó. Aqui a câmera divide, então são 3 braços robóticos e a câmera. Então são 4 braços mais os 2 braços do auxiliar. Esse é o robô. Tem muito material. É tudo muito descartável. Essas pinças, por exemplo, você pode usar em alguns pacientes? Pode, mas tem um limite da pinça. Cada pinça dessa, em média, que dizem para o hospital, R$ 2.000. Então é mais ou menos isso. Uma plataforma de robô custa mais ou menos 17 milhões de reais. E serve para todas. Sabe as especialidades melhores? Urologia, mas, por exemplo, hoje em dia, ginecologia, endometriose, cirurgia cardíaca está fazendo revascularização do miocárdio, torácica, gastrocirurgia, cirurgias bariátricas. Então, mas o grande coisa é próstata. A pessoa vai ser operada uma vez só, não é? É que caro e barato é uma coisa que eu vejo o seguinte. Caro é o remédio que vem dos Estados Unidos todo mês que a pessoa está com AIDS tem que tomar. Ou então a pessoa que está com aquela outra doença, leucemia. Eu tenho um amigo que tem leucemia, já faz mais de 20 anos, vai em Brasília, ele morre por causa do coquetel que vem dos Estados Unidos. É caríssimo. Acho que está 20 mil todo mês. Isso é caro. É que a questão de caro e barato, todo mundo efetivamente... O que eu sei é o seguinte, eu como médico, se fosse mim, meu pai, coisa, nitidamente, se eu tiver disponibilidade, porém, eu trabalho no SUS. Eu faço uma cirurgia laparoscópica bem feita, o paciente fica bem também. A gente tem que ter o que tem, óbvio. Mas a gente tem que falar com o paciente assim, porque às vezes o pessoal chega, precisa. Eu explico, a gente tem que compartilhar as coisas, né? Eduardo, não sei se é robótica aí, agora o pessoal está falando em jato de vapor. Vou chegar. Isso agora, você vai gostar desse aí também. Eu pensei que fosse robótica. Essa você vai Eu gostar. pensei que fosse da robótica também. Já vou falar. Agora, isso daí é interessante também, eu botei. E aqui só mostrando, eu estava agora no congresso americano de urologia que foi em Las Vegas, chato, né? Um lugar ruim para ter um congresso. E aí, assim, mostrando, essa aí é a geração 5, olha que legal. O robô agora, ele mostra, eles colocaram a sensibilidade. A gente opera, até as atuais gerações, vendo. Agora, com esse robô novo, você consegue sentir a tração dos movimentos. É sensacional como a tecnologia cada vez mais... E hoje em dia,
caiu a patente da Intuitive, que é essa empresa que tem o robô. Então agora vai ter, no congresso que teve em Strasbourg, agora no mês passado, chinês, coisa. Então acho que o robô, a partir do momento que tiver mais concorrência, vai ser uma realidade mesmo. Doença A benigna. chance de pegar um vasinho com uma é muito pequena, né? É pequena. De ter um shampoo É aí. pequena. E assim, olha, tudo quando você vai fazer, você tem que estar qualificado para cirurgião. O que eu gosto de ser cirurgião é, você sabe o horário de começar, mas não sabe o horário de terminar. Você tem que resolver o problema. Se tiver um vazio, você vai lá e resolver. Você tem que parar o sangramento e ir atrás disso, entendeu? Então você vai, se precisar converter com a cirurgia aberta, você faz também. Não me lembro coisa porque o robô é muito seguro. O robô não tem essa história do computador que travou, reinicia. Eu nunca vi um robô reiniciar. Só pra vocês verem. Entendeu? É uma muito obrigação para a gente pagar. Robô, no caso, quanto que seria? O convênio não cobre, mas assim, aí, esse não tem como. Particular. particular, você vai falar o seguinte: o grande problema do particular, o que interfere no particular? Ah. Primeiro, hospital. Segundo, tempo de sala cirúrgica. Sim. Terceiro, diárias de internação. Sim. Aí só É. convênio igual. Não, mas é o particular total, né? Aí sim, se ele internar pelo convênio, por exemplo, esse paciente eu operei no Samaritano. Vários pacientes da KC eu já operei no Samaritano, inclusive. Então, ela paga só parte do robô. Paga a parte do robô. Aí tudo Mas bem. quanto que fica isso? Não, a parte do robô varia de quase zero, tem alguns hospitais que subsidiam já. Eu, por exemplo, no Samaritano, não tem taxa de robô. Porque você tem um volume alto, o hospital quer que você leve o caso lá. Mas varia de zero, agora mais ou menos uns 15 mil reais de taxa de robô. Isso. Mas aí é diferente, por exemplo, se você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia toda particular. Sim. Uma cirurgia toda particular, com uma diária, você vai ficando só. Você vai gastar uns 50 mil, vai. Vamos para arredondar mais ou menos isso. Sim. Mais ou menos essa coisa, conta de padeira. Mas é mais ou menos isso. Mas vale a pena. Porque o meu irmão, ele tinha convênio bom. Ele foi no metrô. Aí ele se aposentou, ele cancelou. Então agora ele está só no SUS, no caso. Se a gente for pagar particular, aí no caso, se ele tiver que fazer essa operação, Mais ou menos isso. Aí é aquela história. É porque não está. Gente, o valer a pena depende, né? Aquela história. Mas não é a questão de comprar um carro que tem mais opcionais. É isso que tem que entender. É outra coisa. Você me... Talvez a pergunta seja qual o percentual de robô para a normal, a gente chama de normal, a cirurgia normal, a tradicional, eu chamo mesmo. A cirurgia aberta ou laparoscópio? A laparoscopia. Tá. Percentualmente, a diferença entre uma e outra qualidade. Eu acho que o grande ponto, eu entendi. Em relação a resolver o problema, a cirurgia aberta resolve. Mas a questão da continência urinária, a cirurgia, a robô é muito melhor. Aí o cara que tá com fraude, tá com coisa, aí é esse que é o ponto. O número, assim, efetivamente, mas efetivamente o resultado funcional de melhora você vê nitidamente com o robô, isso é fato. Agora vem o que o senhor perguntou. A questão dos hiperplasia prostática benigna. De câncer de próstata eu falei, gente, eu só vou agora falar um pouquinho mais sobre urologia geral, que foi o que me pediram, mas só para... Essa talvez é até muito mais frequente, que é o aumento benigno da próstata. A gente vai ficando mais velho, a próstata, na maioria das vezes, ela pode crescer, não necessariamente a pessoa tem sintoma porque a próstata é crescida, você pode ter uma próstata pequena que tenha sintomas, mas os sintomas é aqueles parecidos que eu te falei, que eu havia falado, jato fraco, esvaziamento incompleto, ruptura, que aí a gente tem opções, tanto tratamento com remédio, que aí me perguntaram, basicamente a gente tem, muitos conhecem a tansulosina, o duomo, tal, que seria a monoterapia, e a combinada, que é o Combodate, o Dutan, essas coisas são as terapias combinadas. Essa combinada pode diminuir um pouquinho o tamanho da próstata, até uns 20%, principalmente por causa da finasterida, do dasterida. E o tratamento cirúrgico. Do tratamento cirúrgico, aí sim, vamos lá.
São 4. Esse daí tem um modismo enorme, mas tem coisas boas e coisas novas, que é o seguinte, o clássico, tá? Com certeza aqui vocês têm vários amigos aí que fizeram a tal da raspagem da próstata. O que é a raspagem da próstata? A próstata cresce, é aquele desenho que eu mostrei para vocês, a uretra passa no meio. Ela cresce para os lados, comprime a uretra. Então a bexiga tem que fazer mais força contra uma resistência embaixo. Então, a próstata, a raspagem é basicamente raspar o miolo da laranja. Então você vai abrir aquela parte central. Essa é a raspagem. Essa cirurgia de 1970 e pouco, funciona bem, efetiva, resolutiva, ela é muito boa. Aí, agora, estou dando agora os 3 mais modernos. Modernos, diferente do robô de próstata, de câncer de próstata, que é coisa, esses 3 você tem que compartilhar. A raspagem é um bom procedimento. Esses 3 têm o seu papel. Resumo, vapor de água quente. O que é isso daí? É um procedimento que você faz uma abertura desse canal da uretra, usando vapor de água quente, serve para aumento benigno da próstata. Qual que é a grande vantagem do resumo? Quando você faz a raspagem, a ereção é mantida, só que a pessoa tem ejaculação retrógrada. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem toma remédio para próstata também vê que o sêmen diminui, ou seca. A raspagem faz com que a pessoa, na hora de ter o orgasmo, está seca. De vez. Em praticamente 90% das vezes. Uma das pegadas do resumo é você tentar manter a questão da ejaculação para frente, anterógrada. O problema do resumo é que ele tem data de validade, funciona mais ou menos. É bom para próstata média, 50, 60 gramas. Próstata muito grande, é muito pequena, ele é mais ou menos. Mas, por exemplo, você pega cara que está muito pegado com essa questão da ejaculação e tal, ou paciente novo, às vezes vai fazer raspagem com um cara de 50 anos. O cara fica muito pegado com isso. Então, resumo a opção. ROLEP, que é o laser da próstata. Esse daí, no Congresso americano, os caras só falam disso. Ninguém fala mais de raspagem, não fala, fala do ROLEP. ROLEP é o laser. O laser da próstata, eu vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Ó? Tem 2 tipos de laser. O da direita que eu estou operando aqui é o green laser, laser verde. Ele serve para evaporar a questão central da próstata. Ao invés de fazer a raspagem, você usa o laser. Dá um estilo, a foto fica bonita, né? E aqui do lado, aqui, ó, esse é o ROLEP. Então, ao invés de fazer a raspagem, eu estou olhando pela uretra, eu estou com o aparelho na uretra, pelo pênis, entrando ali na região da próstata. Então, a parte externa é a cápsula da próstata. A parte interna é o aumento benigno da próstata. Então, você enucleia, você resseca essa parte central, joga para a bexiga e com outro aparelho você suga isso. Esse seria o mais moderno de próstata, que é a enucleação com laser. Eu gosto bastante disso, mas aí vem o ponto. Convênio não cobre. Então você tem que falar para o paciente, vamos fazer uma raspagem, tem um resumo. Você tem que compartilhar, senão falar, doutor, você está indicando mais caro, né? Mas não. A outra coisa, quem usa AS, anticoagulante, essas coisas, essas cirurgias de laser, o cara fez uma revascularização do miocárdio, que tem alguns remédios que não pode afinar o sangue, então laser tem seu papel. Mas a raspagem é um bom procedimento. É diferente daquilo que me perguntaram. Ah, o câncer de próstata tem impacto no robô? Tem. Aqui tem outras opções. Aí depende do paciente, do tamanho da próstata. Só para a gente entender. Aqui, ó, você vê como para a gente treinar. Isso aqui também no Congresso americano. Mostrando aqui, ó, aquele verde que eu estava fazendo o green light. Mostrando, então, uma visão dentro. É um simulador. Olha que legal as coisas. Você consegue simular esse procedimento. Então, eu estou dentro da uretra, vem da bexiga e com esse laser eu vou vaporizando a próstata para poder desobstruir o canal. Então, são técnicas que, por exemplo, o green light, esse laser verde, o convênio já está na ANS. Esse, por exemplo, dá. Tem que fazer relatório, dá dor de cabeça, mas dependendo, principalmente paciente que usa AS não pode parar, tem algum antiagregante que não pode, ó, o laser é uma boa. Xarel.
Mas xarelto, quando sangra, sangra. É melhor parar, os outros sangue, a gente até e volta depois. Também aí, nossa, não vamos brincar também, não. Mas dá pra resolver, viu? O xarelto, hoje em dia, xarelto, esse remédio para emagrecer, tá todo mundo. Viu? Isso é tranquilo, pode. Mas tem que operar com o xarelto. Se o cardiologista falar, não pode suspender, aí você tenta ver a opção. Por exemplo, resumo. Resumo não boa para depender dessa situação. Entendeu? Então você tem que ver de caso a caso. E tem a opção do robô também. Você pode usar o robô para doença benigna também. Só que aí você tem que, assim, discutir com o paciente prós e não tem tanto benefício para o câncer de próstata. Mas resolve bem também. Pô, Marco, com relação à impotência sexual após cirurgia da retirada da próstata, isso é um tabu também para os homens. E eu tive um irmão que teve que fazer isso, e para ele, para a esposa, foi um drama. Antes da cirurgia, foi um drama bem complicado. E agora eu nem sei notícia depois da cirurgia. Mas como é que é? Tem algum avanço nisso? Eu vou comentar um pouquinho agora sobre a questão de performance sexual e tal, mas assim, a questão da. Tem muito o que fazer para manter a questão da ereção pós-cirurgia. Lembrando que geralmente quando se faz as raspagens para doença benigna, geralmente não mexe na ereção. O que a gente está falando é a questão da prostatectomia, tirar, ou mesmo da radioterapia que pode piorar. Mas você tem, por exemplo, os remédios de ereção aí que tá meio que o pessoal está banalizando um pouco a questão da tadalafila, do Cialis, parece que tudo é tadalafila, o Pronzol para ejaculação precoce, mas não é assim, esses são remédios que funcionam bem. Mas além disso, você tem as injeções dentro do pênis, que remédios de ereção no pênis, elas funcionam super bem. E eu vou falar um pouquinho também das próteses também, que também isso, mas tem muito o que fazer. E com o robô, você preservando bem essa questão da questão nervosa e vascular e mantendo aquela musculatura próxima da região da uretra, da onde você faz a cirurgia, costuma ter uma resposta boa. Diferente da cirurgia convencional. Então é essa que me perguntando, vale a pena? Aí que tá, você tem que manter a qualidade de vida do cara, né? Tem muita gente falando, doutor, eu prefiro morrer do câncer do que isso. Eu sei que é um exagero, mas tem que pensar nos três mesmo, né? Doutor, por favor, gostaria que o senhor Quem falou? A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga. Ela produz algumas substâncias que são impossíveis. Claro que é. Eu brinco assim, isso é perfeito. Claro que é. É isso. Então, Quem não é da todo tem área entende muito, né? Então a gente. Porque eu vou falar para você. A gente mais velho perde tudo. A tudo, gente não? não precisava, mas Não é? basicamente isso é questão da próstata mesmo. Falamos de câncer de próstata, falamos já muito bem da próstata, a questão então da ereção. Rapidamente. Quando a gente vem um paciente no consultório de urologia com queixa de disfunção erétil, você sempre tem que bater um papo. O cara, sedentário, estressado, dorme mal, típico do bancário, sabe? Estressado com o banco, aquela coisa toda. É importante a gente entender que quando a gente pensa no paciente com disfunção erétil, a gente tem que ir atrás da causa. Tem muitas causas orgânicas, é o diabético descompensado, é o paciente, mas tem muitas causas psicológicas também. Então você tem que tentar ver o paciente como um todo, tentando efetivamente achar essa causa. Porque você, quando vai atrás da causa, você efetivamente tenta. É o cara que vem, às vezes, com a glicemia de 300, a hemoglobina glicada de 11. Será que o problema dele é só a questão da ereção? Lembrando que o fator de risco de problema cardiovascular é a disfunção erétil, porque o mesmo vasinho que está comprometido, por exemplo, por causa do diabetes, pode fazer com que o cara, às vezes, para você fazer o diagnóstico, às vezes, de um problema da coronária, a queixa do cara é disfunção erétil. Aí você vai investigar, o cara tem várias outras comorbidades. E geralmente o que o cara quer quando vai no urologista é o hormônio. Todo mundo vai querer o hormônio, problema de hormônio, e na maioria das vezes não é o hormônio. A gente faz essa avaliação hormonal também, mas é importante a gente entender que na maioria das vezes não.
tem outras causas e tem o que fazer, desde tratamentos com medicamentosos, esses remédios e inibidores da 5-fosfodiesterase, que é o mais conhecido, é o Viagra e o Cialis. Eles ajudam muito, eles não têm grandes contraindicações, com exceção de paciente que toma nitrato, alguns remédios para o coração tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas fora isso não. As injeções no pênis, vou fazer uma injeção no pênis, funciona, é tranquilo, o cara aplica, é sossegado. Então, com as suas indicações, vale a pena. E a questão das próteses. Eu vou mostrar. Parou aqui. Parou? Para o pessoal online. Boa. Colocar. Esse foi. Boa, da prótese. Eu vou falar aqui, mas eu já vou mostrar aqui para vocês, mas e outra coisa também é ejaculação precoce. Depende da faixa etária. Ejaculação precoce é extremamente relacionada a estresse. Você vê cara que nunca tive e tal, ejaculação precoce. Então, cara estressado, ansioso, óbvio que tem outras causas, estou sumarizando aqui, mas ejaculação precoce. Então, tem que o neurologista falar. Ele tem que perguntar como é que está a questão sexual, como é que está a questão da ejaculação, tal, por conta disso. Você tem impacto nisso, né? Rapidamente falando sobre testosterona. Hoje em dia está uma febre mesmo da questão de testosterona, principalmente porque o cara vem, eu estou cansado, estou com baixo libido, estou com fraqueza, que é coisa mais inespecífica do que isso, aí você vai conversar. O cara dorme mal, o cara não faz exercício, o cara é sedentário, sobrepeso, e acha que o problema é só o hormônio. Pode ser também. Mas isso é importante que a gente tem que entender que testosterona não é igual a gasolina. Quanto mais, melhor. Você tem que dosar a testosterona. Se efetivamente você tiver uma testosterona baixa, aí sim, compartilhando com o paciente, você pode sim repor testosterona. Mas hoje em dia está tendo uma banalização do uso de testosterona, até o CRM está vendo e tal, e isso vem aumentando sim risco de cardiovascular, engrossamento do sangue, essas coisas e tal. Então, assim, a testosterona ela veio para ajudar, mas não é um milagre e precisa de acompanhamento médico. Isso daqui, somente na faixa etária. Hoje em dia você está vendo pessoas usar testosterona, estou com 3.000 de testosterona achando que está engraçado. E qual que é a queixa do personal treino que vem com 3.000 de testosterona? Disfunção erétil. Isso a gente vê sempre. Então não é assim, a relação não é direta. Prótese, aqui só falando muito rapidamente, eu trabalho com o Dr. Sidney, que é um dos maiores especialistas em colocação de prótese peniana, tanto a inflável, que é o caso aqui, quanto a semi-rígida, aquela outra. Será que é a mesma coisa? Não sei o quê. Então a gente conversa, sempre com a esposa, a gente conversa todo mundo junto e tal, mas assim, tem uma boa, assim, pacientes com indicação, por exemplo, de uma prótese inflável, você vê que, só de curiosidade aqui, né, esse reservatóriozinho fica aqui atrás do pubis, você vê as duas hastes aqui no pênis, tanto a direita quanto a esquerda, e esse cuffzinho que fica no saco. Então você dá aquela apertadinha, gente, depois averte. Então assim, funciona bem, dá uma impressão muito boa, e devolve aí a autonomia sexual. Então, assim, casos muito extremos, tem que fazer. Prótese peniana inflável, tanto essa daqui é uma da Coloplast AMS 800, assim, mudou muito, assim. Você vê, assim, a gente trocou uma prótese esses dias, o cara tava 22 anos com prótese. E a queixa dele é porque não tava tão grosso, entendeu? Então, os negócios, assim, que você vê, não adianta. Outra coisa também, estética genital. Por que não? Né? Não é isso agora? Então, assim, tanta doença de Peyronie, não sei se vocês já ouviram falar, o que é a doença de Peyronie? É o pênis torto. Tem umas placas aqui nessa região do pênis, chamada albuginea, que pode entortar o pênis. Então, às vezes você vê pênis assim com uma... O cara não tem problema de ereção, a ereção é normal, só que ele tem uma curvatura, às vezes fica um gancho, 90 graus. Um anzol. Você imagina só pro cara. Entendeu? Então, assim, e tem que fazer. Tem cirurgias que você pode colocar enxerto, você pode... É assim, doença de Peyronie, para quem nunca ouviu falar, é comum. Tem bastante. Obviamente, nem tudo é cirúrgico, nem tudo tal, mas curvatura peniana é uma coisa que volta e meio o neurologista vê e tem que fazer. Doença ou genética?
Geralmente, a causa, você tem várias teorias, mas o principal que dizem são pequenos traumatismos durante a relação que pode fazer com que fique uma fibrose, um tecido meio coisa, e aí fica igual um osso. Eu operei um médico esses dias que, assim, era desse jeito, e ele não tinha problema de ereção. Então, não necessariamente eu preciso colocar prótese nisso. Tem coisa para fazer, mas atrapalha a qualidade de vida, entendeu? Então, a gente tem. Então, e o cara às vezes fica com vergonha de falar. Você pede pro cara, eu preciso de uma foto, para tira do celular de frente de lá. Só nisso você consegue fazer. Você vê a medida da angulação. Às vezes vem a esposa junto, são consultas bem engraçadas. Às vezes a esposa dá, não, tá torto. É isso. A gente tem a curva, né? É. Olha Olha para a esquerda, vamos lá. Outra coisa também é a questão da engrossamento peniano. Isso eu não mexo tanto, tenho gente na minha equipe que faz, que é usar o ácido hialurônico para deixar o pênis mais grossinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tá bem alta isso também. Aquela questão, o cara tá com a sunga na praia para ficar com mais volume, ele vai lá. Não aumenta o pênis, deixa mais gordinho. E maior. Isso. Maior ele não aumenta o comprimento. Ele aumenta aquela questão. Ele dá uma impressão quando ele está flácido que o pênis está maior, que estava grossinho. Essa que é a questão dele. Mas isso pode parecer uma coisa dos caras. Isso o governo não cobre, o povo paga tudo, ninguém chora nada. Ninguém chora nada. É isso aí, os caras vão lá, bota, fica grosso. É isso. É isso. Rapidamente finalizando, então, como que é o dia a dia do urologista? Então, homens e mulheres. Mulheres só, dos homens eu já falei, mas mulher, infecção urinária, de repetição, é o dia a dia do urologista, cálculo renal, a questão da infertilidade, você vê que endometriose cada vez mais, tumor de rim, tumor de bexiga, e a tal da incontinência urinária, a tal da bexiga caída, que volta e meia você vê que atrapalha a qualidade de vida das mulheres. Então, o urologista acaba vendo algumas coisas com o ginecologista, outras junto, mas o urologista é médico do homem e da mulher. É importante a gente entender isso. Aqui mostrando só um videozinho bem interessante. Essa visão aqui, ó, é dentro do rim, mostrando ó, os cálculos renais. Ó a pedrinha aí, quando desce, que dá aquele estrago. Estão vendo? Dois cálculozinhos ali, ó. Outro aqui. E aí a gente usa o laser também, ó, para quebrar a pedra. Então, olha a tecnologia. A tecnologia de laser para quebrar a pedra, assim. A gente com uma visão dentro do rim, você vê as pedras, você é a britadeira, entendeu? Você é a britadeira. É isso aí. Esse aqui é o dia a dia do neurologista que atende pronto-socorro. Refrigerante. Que causa cálculo. Pouco líquido, muito sal na comida, refrigerante diet, tem sal pra caramba, muita proteína, carne vermelha, principalmente de origem animal. Então, quem tem história na família de cálculo, tem pai. Você vai perguntar, gente nova, que é sempre assim, mas isso aqui é o dia a dia. Aí a pessoa se preocupa um pouco da questão do, por exemplo, o refrigerante diet, é até pior do que o normal. Ele tem muito... Um negócio interessante que ninguém pergunta. Antigamente tinha muito pouco, mas ultimamente tenho visto muitos jovens, adolescentes, com peito igual de mulher. Ginecomastia. Hã? Ginecomastia. E a causa? Tem que investigar. Tem causas hormonais, tem gente, por exemplo, assim, engordou um pouquinho, vai emagrecer, ainda tem uma mama residual. Você sabe que às vezes a gente manda ou para o mastologista, homem às vezes vai no mastologista, que é um médico. Tem como operar? Tirar? Ou operar ou fazer até uma lipo, dependendo do tamanho, dá para fazer. Peitinho igual a... Sim, mas aí tem que ver essa questão, às vezes mas tem... Não é muita carne, vermelha também. Só para os hormônios da carne. O frango tem muito hormônio feminino. Não é isso também que causa? Eu fico pensando, É aquela história. Outra coisa. Um noivo que eu tive, né? Sou solteiro, casei, perdi 3 noivos. Namoro, noivado, eu perdi 3 noivos. Você não se livrou dele. Acabei falando, vou casar. Mas como morreu com leucemia lá em Brasília, e aí eu fiquei pensando, ele comia, como ele morava em República, ele comia muito peito de frango. Não seria por causa do hormônio seguido do frango? Eu estou preocupado em cortar o frango. Já deu sempre forte.
Importância. fico pensando, não sei, que causa leucemia. Aí a gente vai ter que chamar um hematologista na próxima. Naquele tempo não tinha coquetel. Ele veio para os Estados Unidos que faz. Ele faz. Eu já ouvi dizer a questão de alimentação e prevenção da próstata. Ouvi dizer, e eu queria que você explicasse se é verdade, por exemplo, tomate cru não faz bem para a próstata, precisa ser tomate frito, cozido. A gente até comentou do tomate. É engraçado o seguinte, tem muita coisa com baixo nível de evidência. A questão do tomate, não tem nenhuma evidência que ele faça mal. Não, ele faz bem. Mas como eu também gosto de tomate, então faz bem. Aquela questão é o seguinte, tomar sol, comer tomate, uma coisa tá bom, comer frutos do mar, aquela alimentação mediterrânea, quem não gosta, entendeu? Então sim. Mas são coisas com baixa evidência. A gente até não falou da parte sexual, mas sempre perguntam, mas e o tríbulos terrestres, sabe? Aquelas coisas. São coisas com evidência baixa, sabe? É isso que tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje em dia tem muita questão na internet. Todo dia você vê umas coisas que, se você não focar em guideline baseado em evidência, você acaba entrando naquele ponto meio nebuloso, entendeu? Então, Por exemplo, a próstata é um volume, normalmente um toroidal, qualquer coisa assim. A gente vai com o dedo e o dedo é uma superfície pequena. Do volume todo, ele tem condições de só encostar num ponto e fazer o... essa é uma pergunta boa. Por exemplo, se você tem uma próstata muito aumentada, você acaba palpando com dificuldade mesmo. Então, por exemplo, paciente muito obeso, com uma próstata muito aumentada, tem áreas que você não consegue. Por isso que a ressonância ajuda muito. E mesmo em pacientes com próstata pequena, tem uma área, que é aquela área mais anterior da próstata, que é difícil mesmo. Mas aí que vem o ponto. Estou acompanhando o paciente, PSA 2, toque está normal. Ano que vem, 2,5, toque normal. Outro ano, 3, toque normal. Você já começa a levantar uma bandeira. Você está entendendo? Então, é por isso o acompanhamento. Mas aí vem a questão o legal do câncer de próstata, se a gente acompanhando próximo, e se você faz esse diagnóstico 2 anos depois, a doença provavelmente continua localizada. Isso, são vários trabalhos mostrando isso. Então, eu não preciso sair pedindo ressonância para todo mundo. Não tem impacto nessa piora por exemplo, do prognóstico do tratamento depois. O mais importante é você ver a curva. Por isso que eu estou falando, não bater tanto no número. Eu tenho muito paciente aqui que só vai no cardiologista, o cardiologista fala, está abaixo de 4 para o valor normal, ponto. É isso que não pode, entendeu? Porque eu imaginava uma superfície toda renal, é como se fosse aquele negócio do pneu, planejado no pneu, né? Você não tem condição de tem basicamente 90% da superfície do todo, vamos dizer assim, da parte renal. Mas eu vou falar um toque que ajuda bastante, viu? Tá, assim, obviamente que ele tem as suas limitações. Eu sou um dos que sou adepto ao toque retal. Eu direito que conhecia, né? O duro é colocar a segunda opinião. Ou quer vir sempre, semanalmente, tem coisa. Mas, amigo, a gente vai no desconto na segunda consulta. Ó, gente, finalizando, então, vasectomia, o procedimento mais realizado pelo homem. Basicamente, não mexe na ereção, não mexe nada. Você liga o canalzinho que leva o espermatozoide para fora. Eu vou brincar agora. Tem mulheres que estão... amigas minhas com o marido já tem 2 filhos, falam assim, eu vou fazer para blindagem patrimonial, né? Faz a vasectomia para resolver logo, né? Então pronto, essa é que é a questão. A minha área de atuação não é muita coisa. Você queria reversão de vasectomia, eu gosto bastante disso, né? Mostrando aqui que Eu que não falei nada. usando o microscópio, a gente consegue usar um fio 10 anos, que é dar fio do cabelo, para fazer uma junção no canalzinho de novo. Então você consegue 90% das vezes em vasectomia com menos de 5 anos reverter. E solda automático. E solda É no ponto. Naturalmente,
Mais de 5 anos já perde, já são. Não. É que assim, o que diz é o seguinte, que mais de 5 anos, ela pode piorar o resultado da permeabilidade, de encontrar espermatozoide. Mas, por exemplo, a gente fez um trabalho onde vinculado com a Faculdade de Medicina do ABC, mostrando que vasectomias com 22 anos a gente encontrou 70% de espermatozoide. O ideal é menos de 5. Só que aí você tem que ver de caso a caso, que aí você tem que ver a mulher. Se a mulher, por exemplo, assim, tem que ver aquele exame chatinho de esterossalpingografia, ver se está com as tubas pedras, se não tem problema nenhum, você tem que investigar o casal. O legal da parte da fertilidade é que você tem 2 pacientes. A infertilidade ela é conjugal, é homem mais mulher. Então você tem que ver a mulher também. Mas a questão da reversão é um procedimento que resolve muito. Então, assim, quando você não precisa direto, porque se você não dá certo a reversão de vasectomia, você vai para fertilização assistida. Que aí você tem que botar uma agulhinha no saco dele, no epidídimo, pega o espermatozoide, vai fazer a reprodução assistida, estimula a ovulação da mulher e faz essa fertilização assistida. A reversão naturalmente não acontece. É difícil. Eu fiz com 33 anos, com 70. É difícil. O principal que acontece do insucesso da vasectomia é o cara não fazer nenhum espermograma depois. Não, eu fiz. A Sociedade Brasileira de Urologia nem recomenda repetir espermograma. É fazer um, beleza. A chance de reverter espontaneamente é muito pequena, tanto. Mas aqui o ponto maior é que hoje em dia o ponto a legislação permite um moleque de 21 anos fazer uma vasectomia sem filho. Então, tipo, o cara muda, não quero ter filho agora. Hoje é geração Z, os caras, sabe, acham que dono do corpo, não quero fazer mais nada, não quero ter filho, e ponto. Só que aí, 10 anos depois, 30 anos, muda a história. Então, só um comentário aqui para vocês. Agora passa para mim, que eu já estou no final, os 2 últimos finais. Vê se você consegue passar agora. Pode falar. É o seguinte, É. existe relação entre a queda do testosterona e o aumento da próstata. Isso é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido, né? E sim, eles estão. Testosterona e próstata, se você for ver no Congresso de Urologia, dos 4 dias do Congresso, 3 dias e meio falando de próstata. Não sei como que eles arranjam tanto assunto. E a testosterona, esse papel, né, tanto de você, por exemplo, repor testosterona, isso fazer com que piore os sintomas urinários do cara por um aumento, ou mesmo, por exemplo, o paciente está com baixa testosterona, e aí? Se eu repor, o paciente com câncer de próstata, que o pessoal sempre falava que não poderia repor testosterona, os caras já estão reparando. Então, tem várias linhas de pesquisa que eles estão fazendo. Na época se falava, quando ia falar em reposição, no risco De ter o pessoal sempre falava assim, hoje em dia não se vê isso, porque você vê o seguinte, você pode, se você selecionar quem tem a predisposição de ter um tumor mais agressivo. Esse sim, desencadear, mas não a testosterona desencadeando o câncer, isso não. Mas isso que pode tumores mais graves ou tumores mais agressivos, mas se põe, né? Isso é normal também, com a idade até subir. Sim, é normal, mas assim, o problema é que você tem. Mas aí você vê, por exemplo, assim, que é uma coisa que muda muito, tecido adiposo, a gordura abdominal. Você tem uma conversão da testosterona para o estradiol. Então eu falo pro cara, você quer aumentar sua testosterona naturalmente? Vai perder peso. Vai fazer exercício. Porque o povo geralmente mete a culpa na testosterona. O cara é sedentário, gordo, barrigudo. Aí eu posso zoar, né? Peraí, eu não sou exemplo de nada. Aí eu posso usar, né? Essa linha, isso aí, agora o pessoal está dando, não satisfeito, está dando o Dutan. O Dutan é muito mal o Dutan. É melhor já fazer
Já. Não, o Dutan, só para entender o que é o Dutan. O Dutan é aquela terapia combinada com o HPV que eu falei. O Dutan é a finasterida, é a dudasterida mais a tansulosina. Geralmente a gente usa para o cara que está com aumento da próstata e sintoma. Beleza? É que o problema que acontece é o seguinte, tem paciente que não quer operar de jeito nenhum. Então, o cara, qual que é o problema de você tomar esse remédio para sempre? Dois problemas maiores, assim. Quando o cara tá bem, tá bem. Mas o que às vezes acontece? Ele vai tomando, aí você vai acompanhando, faz ultrassom. Tá sobrando urina dentro da bexiga, tá com resíduo. A bexiga tá com aquela bexiga de esforço. Então, ou seja, a bexiga tá fazendo mais força contra a resistência da próstata. O remédio não tá dando conta. E aí a evolução da doença é o quê? Em algum momento a bexiga pode não dar mais conta. Então, cara, ao invés de operar na hora que ele operaria, resolveria o problema, ele não quer operar de jeito nenhum. E aí o que, que acontece? Aí a cirurgia já não adianta mais. É o cara que fica com sono. Então, é melhor para a cirurgia. Quando? Obviamente é o seguinte, nessas situações você não vai. O cara não está urinando bem. Tem paciente que fala, você está urinando bem, toma. Urina na ponta do pé. Isso não é brincadeira, tem que ser. O cara faz tanto, porque ele vai se acostumando. Você vai se acostumando a viver mal, né? Você começa a achar que 2 vezes por noite, 3 vezes por noite. tá bem, tô legal, né? E aí você vai lá no banheiro, brinca lá, o cara fica 2 horas no banheiro. Que é aquela, bota a mão lá e vai, o legal não vai, e não vai. Aí você pergunta, o cara deixa urinar a perna, fica ponta do pé. Aí que ele geralmente convence quando? Aí tá com a sono. Quando tá com a sono, aí o cara quer resolver agora. É aquela cirurgia que aí o cara vê outra coisa que o cara paga na hora. Não, não, pelo amor de Deus, tira essa sono, doutor. Então, tipo, para não chegar nisso, né? Vou fazer uma pergunta. Uma o senhor já respondeu, que foi da vasectomia, de poder voltar ao normal. A outra é uma pergunta bem polêmica que muitas pessoas perguntam, né? O homem, no caso, ele tem a ereção, ele tem o prazer, mas ele tem dificuldade de ejacular, né? Muitas vezes isso daí. Tem pessoas que falam por causa da próstata. E quando é abaixo da idade? Vamos lá, então. Hoje teria alguma coisa a ver A também. questão ejaculatória, eu diria que tem o mais comum é aquela ejaculação rápida, ejaculação precoce, aquela coisa que eu te falei do estresse e tal. Mas tem ejaculação retardada. Tem cara que você pergunta, ereção é normal, o cara tá aproveitando, mas na hora de ejacular não consegue. Tem gente que não consegue. Tem várias causas. Esse é mais difícil de resolver isso, em situações gerais, até do que ejaculação precoce. Porque aí você tem que ver, tem alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, essas coisas que piora. Situações comportamentais também, você vê que também foi a questão psicológica dessa questão erétil é fundamental. É que você fala para o cara com disfunção erétil, vai fazer exercício, vai fazer terapia, vai perder peso, esse médico não serve para nada. Isso eu sei. Mas ele quer o quê? O hormônio. Lógico, né? Que é mais fácil a gente arranjar um culpado. Mas isso, a cabeça tem um impacto grande. Isso eu brinco muito, cara, eu sempre pergunto nas férias, você tem isso? Não, nas férias não é tão assim, entendeu? Porque essa vida hoje em dia é isso, é estresse, o cara tá, problema financeiro, problema em casa, no trabalho, qualquer coisa, assim. Uma época, né, Eduardo, que qualquer problema, principalmente nessa área, e nós também que não era o urologista, falava, no momento é um médico, isso, né? Ah, isso é psicológico. Várias doenças eram enquadradas nessa psicológica. Então, É que tem que tomar cuidado, isso é verdade, mas você tem que saber ouvir o paciente. O paciente quer ser acolhido, né? É que isso é uma visão, você tem toda a razão. É que eu, falando como outro, às vezes vem o paciente querendo ter filho totalmente descompensado. Aí você fala assim, sério mesmo que é isso? Você quer, qual que é a prioridade aqui? O filho ou tentar controlar um pouquinho? Então, é os dois lados. E hoje em dia, vocês sabem muito bem, né? Com essa questão de convênio e tal, às vezes o cara não fica 5 minutos sentado. Tem essa questão também. Você não tem nem tempo de ouvir muito. Dos dois lados. Sabe? O cara também, você fala, o cara não quer ouvir,
Você não vai querer mudar ninguém em 10 minutos de consulta. Por outro lado, se o cara não quiser também mudar, também não vai, entendeu? Essa é uma coisa que a gente acaba vendo. Eu ia perguntar porque no início dos slides tinha as possíveis causas do aumento de próstata, né? Que pode ser aumento da hemoglobina glicada, obesidade, falta de sol, né? Que pode ser por conta da falta de vitamina D, né? No corpo. Se resolver esses fatores, isso pode ajudar a não progressão da próstata ou reverter ela? Se resolver uma pessoa saudável, assim, sim. Eu acho que assim, hábitos de vida saudável que a gente vê sim, ela pode ter um impacto na saúde do indivíduo como um todo. Não tem aquela história. O que tem alguma fitoterápica, alguma coisa que efetivamente pode diminuir uma próstata aumentada? O que a gente tem de evidência científica é a dudasterida, por exemplo. Você diminui um pouquinho, mas pode. Mas assim, para você, esse que é a linha de estudo. Você tentar uma prevenção e antes de que efetivamente desenvolva o problema, né? Porque tudo está interligado. Está tudo interligado. E hoje em dia é questão de tentar fazer a abordagem mais precoce possível, né? E basicamente, então, para finalizar, você tem que sempre fazer o seu autocrítica aí. Como que eu vou querer estar, então, daqui a 5 anos, 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, né? Isso daí, os hábitos de hoje, eles repercutem no futuro, né? Então é importante que a gente... Ó, não vai rir. Vamos lá, cuide-se. Vamos conversar mais sobre a saúde. Lembrar sempre desses exames de check-up. Se tiver um problema, a gente vai atrás de resolver. E lembrando que a gente tem que preservar a qualidade de vida. Aqui estão os meus contatos. E hoje fiquei muito feliz aí de rever vários conhecidos aí. E espera, assim, não sei se era isso ou isso era... Bom, Esse estudou, tá? Eu fiz ele estudar também. Sabe por quê? Bom, muito obrigado pela presença de todos. É mesmo? É fácil, inclusive. O doutor Eduardo, ele não é da Gisele da Cacima, mas ele Bem, né? quer ser. Né, Eduardo? Eduardo? sim. Então, e a Jaci está com uma nova proposta agora que um qualquer curso ele recebe nessa área, não precisa mais. Essa é a Não isso aí. Ele vai trazê-lo aqui para o nosso lado. É isso aí, contem comigo que puder ajudar, a gente vai. E qualquer coisa fala com o pai dele também. O pai dele tá aí. Tirar uma foto de vocês aí. Muito obrigado. Eu vou tirar. Senhor Mazucato, é para o senhor aparecer na foto. Só fala, ô senhor Rubens, só fala um tchauzinho para a galera que está assistindo de casa. Obrigado a todos pela. Tem que falar no microfone. Você tem... Não, não. Pode ir. Pode falar, pode falar. Mas não está falando? Tá. Só muito obrigado pelo compartilhamento nessa live, que é importantíssima para todos nós. Espero que vocês, quem não pôde assistir hoje, divulgue para os amigos. Vai ficar no YouTube. E será gravado no YouTube para todo mundo. Tá certo? Muito obrigado. E qualquer coisa pode ligar para nós. Tchau, tchau. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Benção. Peraí, pessoal. Gente, é o seguinte, ó. O doutor Gerson tem uma filha que é mestre também. Ela é radiologista, professora lá na medicina, e ela é especialista em imagem. Câncer. Olha a importância do Rubens, câncer. parabéns. Não, ela vai correr. Vocês topam? Tá bom, por favor, cara. Aí eu fico. Eu quero ficar. Ô, Rubens, dá parabéns ao doutor aí. Ixi, o senhor O Francisco quer falar uma coisa. Vou tirar uma foto. Ô, Rubens, dá parabéns aí ao doutor. Francisco quer falar. Então, o presidente vai falar. É.
Gente, só um minutinho pro Francisco já falar. Peraí, só um segundo, vou sentar. Não deu para assistir aí, mas assisti aqui. Tá? Parabéns, doutor. Peraí, só um minutinho que a gente vai aumentar o Só um minuto. Peraí, só um minutinho. Pode deixar o... Aí, pode falar, Francisco, agora a gente tá te ouvindo. Pode falar, senhor. Parabéns. Tá? Obrigado, doutor, por tudo, tá? Eu não deu para estar presente, mas assisti a palestra. Obrigado, tá? Tchau aí, Rubens. Tudo de bom aí para vocês. Coloca aí o. Perfeito, perfeito. Não dá, tá bom. Então, gente, Tá bom. Obrigado. Foi isso. Obrigado, senhor. Não quer tirar foto?